Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo. Hoje eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos sobre continuar nossas aulas sobre Django, né? O nosso curso sobre Django. E hoje eu vou trazer alguns conhecimentos para vocês sobre relacionamentos, tá? Relacionamento entre modelos. A gente vai ver relacionamento de um para N para N, tá? Então, bora aqui para a parte de apresentação e código, tá? Então, olha só, existem vários relacionamentos. Eu já estou imaginando que vocês já tenham, né, feito as outras aulas e já tem lá as aplicações todas instaladas, já está tudo funcionando, nosso projetinho. Depois eu vou botar o link também desse projeto no GitHub, tá? Então, imaginando que nós temos um relacionamento entre duas classes, né? Então, olha só, é um relacionamento de um para um, né? Então, uma pessoa possui um passaporte, né? E um passaporte é de uma pessoa. Lembrando que uma pessoa pode ou não ter passaporte, né? Então por isso que é de 0 para 1, mas um passaporte sempre vai estar associado a uma pessoa. Como que a gente faz a leitura entre os relacionamentos, né? A gente sempre pega um item desse e verifica quantos desse outro item podem existir. Então, eu tenho uma pessoa, se eu tiver uma pessoa, ela pode ou não ter passaporte. É basicamente isso que acontece, né? No entanto, se eu tiver um passaporte, então pego um item desse e verifico desse outro lado. Um passaporte necessariamente precisa existir uma pessoa atrelada, né? Imaginando aqui um exemplo bem simples, né, de modelos, então a pessoa vai ter um nome, vai ter uma data de nascimento, vai ter um CPF, vai ter também aqui um método, né? Nós temos aqui o método construtor com todos os atributos e também um método aqui de visa check, né, de verificação de vistos, né? Nesse primeiro momento a gente não vai se preocupar com a implementação desses métodos, né? Mais para a gente ter a noção dos relacionamentos e de como fazer essa ligação entre eles. E aqui também nós temos um passaporte que vai ter um número, vai ter um issue date, né? E vai ter uma data de expiração, quando que ela expira. Mesma coisa, vai ter um construtor aqui com todos os atributos, também tem um método simples, tá? Lembrando que, e essa é uma coisa muito importante, pessoal, quando eu tenho a relação aqui descrita no meu diagrama de classes, eu não preciso ter os meus campos, os meus atributos, né, especificando essa relação, porque eu já tenho a relação descrita aqui, certo? Então, vamos partir aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Nós temos aqui o PyCharm está aberto com a classe anterior, do exercício anterior, né? Então, vamos criar aqui, ó, nossos modelos. Primeiro modelo que nós vamos criar aqui é o modelo, então vamos criar um Python file, tem aqui person.py, certo? Abriu aqui, beleza. O que eu vou criar nesse modelo de person? Então vamos voltar aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Nome, data de nascimento e CPF, certo? Então vamos criar aqui. Ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos importar então o nosso modelo base, né? O nosso modelo base. Então from meu app models base import base model, que é a nossa classe default, né? Eu também vou já importar direto aqui para pegar os campos para a minha ideia não gerar o erro, né? Então eu tenho django.db db import model, certo? Models, né? Então vamos colocar aqui, ó, class. Qual é a classe que nós vamos criar, né? É a classe pessoa, person. Ela vai importar, então, vai herdar, né, o que? A nossa base model. Base model. Aqui. Certo? Beleza. Qual que é o primeiro atributo que a gente tem que criar? Vamos dar uma verificada aqui, então. Nome, name, né, birth date e CPF. Então vamos, aqui. Então eu vou ter um nome atrelado a essa minha classe. E vai ser um char field, né? Então eu vou ter aqui que o meu nome vai ter um tamanho máximo, max length, de 100. E eu vou ter aqui, que eu sempre, vamos colocar aqui um verbose name, né? Então vamos colocar aqui full name, por exemplo. E também vamos colocar um help text, né? Eu sempre gosto de colocar esse help text,
ele vai nos auxiliar bastante. Então aqui, insert your name, certo? Vamos lá. O que mais? Eu vou ter a minha birthday, né? Birthday, data de nascimento. E eu vou ter que isso é dos meus models e eu tenho aqui um date field, certo? Então tem um date field. Ah, um detalhe importante, tá? Se vocês forem verificar aqui, ó, dentro da classe models, tem dois tipos, tá? Tem um date field e tem um date time field. Por que a gente pega o date field? Porque data de nascimento a gente normalmente armazena a data em si, não o horário, né? Então só essa diferença. Se fosse data e horário, aí sim eu pegaria um date field, tá? Um date time field. Então nesse caso, um date field, e eu vou chamar aqui o meu verbose name de birth date. Então birth date, sem C maiúsculo. E como eu disse, é sempre interessante colocar um help text, né? Que isso vai nos auxiliar bastante depois quando tivermos os formulários. Insert your birth date. Aqui. Vou botar um pontinho aqui para ficar padronizado. E nós temos também o nosso CPF, né? Então tem o CPF, vai ser um model.charfield, tá? Por que eu armazeno um charfield? Mas o CPF é um número, professor. Sim, mas é um número que tem dígitos e tudo mais, né? Então procurem sempre colocar... Se eu fosse armazenar um inteiro, não faria muito sentido, né? Porque eu não vou calcular nada com o CPF, eu simplesmente vou armazenar um número. Como o nosso CPF, eles são 11 dígitos, então eu já posso colocar aqui ó, no meu max length, né? 11 dígitos, certo? Eu vou ter no máximo 11 números armazenados ali. O nosso verbose name, então verbose name vai ser, mania de colocar espaço, então vai ser o meu CPF number e um help text aqui. Insert your CPF number. Certo? Bom, criamos nossos três atributos, certo? Lembrando, nós temos aqui também o que? Nós temos um método, né? Check visa. Então vamos já deixar esse método aqui. Então, def check visa, que vai receber um self, né? E o que mais? Um place, um lugar, né? E também um date time, uma data. Então vamos colocar aqui place e uma data, certo? Bom, o que a gente vai fazer com esse método? Nesse momento não nos interessa, então vamos simplesmente deixar um pass aqui, né? Para não gerar erro esse método. Podemos colocar aqui também, eu super aconselho isso, colocar um to-do aqui. A gente pode colocar uma mensagem, né, que é implementar método para verificação do visto. Lembrando, eu posso colocar aqui nas minhas classes, né, colocar a minha documentação da classe. Nesse caso, eu não estou colocando as documentações pelo simples fato de isso ser modelos do Django, né? E nós não vamos manipular isso por linha de comando, com exceção daquele exercício da API que a gente fez anteriormente, né? Então, olha só, pessoal, muito interessante. Quando eu tenho um relacionamento de 1 para 1, como é o caso aqui, eu posso colocar o meu atributo dessa relação, tanto faz, tanto em person quanto em passport, tá? Mas tem um detalhe bem interessante aqui, que é o seguinte. Uma pessoa, ela pode não ter um passaporte, certo? Então eu teria que colocar um campo not null no meu modelo, ou melhor, um campo que pudesse ser nulo, né? Nullable, na minha person. No entanto, um passaporte sempre precisa ter uma pessoa associada. Então, quando eu criar um passaporte, vai ter que ter uma pessoa associada. Então, eu vou deixar para criar essa relação no meu passaporte, porque ele vai ser obrigatório esse campo, certo? Então, sempre analisem essas questões, tá? Bom, criamos aqui o nosso modelo person, então está salvo esse modelinho, né? Lembrando, bom, deixa que depois eu falo isso do Django Admin. Então, vamos criar mais um modelinho aqui, mais um Python file.
E esse outro é o quê? Passport, né? Então, passport.py. Então, antes de criar o passport aqui, lembrei de um detalhe muito importante, tá? Como nós importamos aqui o nosso base model, lembrando aqui, ó, quando nós criamos o base model, nós mudamos aqui a classe meta, né? Colocamos aqui, ó, um abstract igual a true. Então, quando eu criar meu person aqui, eu também tenho que colocar class meta, e colocar aqui que meu abstract recebe false, para eu poder manipular e persistir esses dados na minha implementação, certo? Olha só, salvamos esse modelo, vamos voltar aqui. Vamos importar o nosso base model, né? Então, from meu app.models.base import base model. Vamos fazer já a importação dos modelos do Django, né? Então, django.db import models. Fizemos as duas importações. Detalhe muito importante agora também, olha só. Como nós temos essa relação aqui, ó, né? E nós vamos utilizar o modelo passaporte aqui dentro, então eu preciso importar também esse modelo person aqui para dentro do meu passaporte. Então eu vou colocar from meu app.models.person import person, certo? Isso é muito importante, nós vamos utilizar esse modelo também na nossa criação. Então vamos lá, class, minha classe passport vai herdar o meu base model, certo? Dentro desse meu base model, quais são os campos do meu passaporte? Eu tenho aqui, ó, número, issue date, expiration date. Então vamos lá, number, o meu number vai ser o quê? Vai receber models. É o número do passaporte, não sei se vocês lembram exatamente, mas o número de passaporte tem números, é um código alfanumérico, né? Então nós temos números e letras, então models.sharefield. Vamos imaginar aqui que o nosso passaporte vai ter 10 dígitos, então vamos colocar aqui o nosso max length, 10, certo? Nosso verbose name, então verbose name, vamos colocar aqui passport number e o nosso help text. Help text. Vamos colocar aqui insert your passport number. Certo? Vamos lá. Seguindo, tem a minha issue date. Então, issue date vai ser um models.date field, em função daquilo que eu expliquei anteriormente, né? Uma data, não tem por que a gente armazenar o horário, né, da criação do passaporte. Então vamos lá, verbose name, issue date, tá? E também vamos colocar o nosso help text. Ah, é obrigatório o help text e o verbose name? Não, não são. Mas por uma questão de padronização, né, já que estamos colocando então nos nossos modelos, para depois facilitar a criação dos nossos formulários, vamos colocar em todos, né? Então, certo? The issue date of the passport. Vou colocar um pontinho final aqui, foi colocado um pontinho final aqui. O que mais? Eu tenho a minha expiration date, né? Então, expiration date. Também é um models.date field. Verbose name. Expiration date. E vamos colocar aqui o nosso help text. Help text. Opa. Insert the expiration date of the passport. Certo? Bom, beleza. Criamos os três campos, os três atributos que estão aqui, ó. Lembrando, agora nós temos também o atributo da relação. Então, esse atributo da relação eu vou colocar aqui, ó, owner.
Ah, professor, mas onde é que está escrito que é a owner? Não está escrito. Esse atributo, ele vem dessa relação aqui, certo? Eu posso colocar, por exemplo, por uma questão de padronização, em vez de owner, eu posso colocar person, certo? Porque aí, ao analisar o relacionamento ali, ó, ao analisar o diagrama de classe, a pessoa já vai imaginar, bom, é person, né? Porque vai ter essa relação ali. Então, eu tenho aqui, ó, person é um models, ponto, e agora vem o segredo aqui, ó. Tem um campo chamado one-to-one field, certo? Que é para quando nós temos relacionamentos de um para um. Qual que é a classe que eu vou utilizar? É essa classe person aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, person, com letra maiúscula, porque é a classe, certo? E aí vem alguns, ele já, a própria ideia já me diz aqui, ó, você tem que colocar um campo chamado onDelete, certo? Ou seja, como que vai ser quando eu deletar um passaporte ou quando deletar uma pessoa. E também preciso ter um outro campo chamado, nesse nosso caso aqui, a primary key, certo? Então, olha só, eu vou colocar aqui, ó, person onDelete. Então, aqui, ó, onDelete. Vou colocar aqui que ele vai ser do tipo models.cascade. Professor, nunca ouvi falar. O que esse troço aí faz, esse models.cascade? Ele basicamente diz o seguinte: se nós tivermos uma deleção de uma pessoa, automaticamente vai deletar o passaporte. Aqui vai acontecer também o oposto, tá? Se eu deletar um passaporte, provavelmente eu vou deletar uma pessoa também. Coloco aqui minha primary key, true. Para que esse primary key aqui? Esse primary key significa o seguinte, que essa chave, esse item aqui vai ser a chave primária desse modelo, certo? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, beleza. Criamos aqui, nós temos alguns, lembrando aqui, temos que criar a nossa classe meta, né? Então, a classe meta, o abstract vai valer false. Aqui. Certo? E eu já quero deixar aquele meu método pronto ali, ó. Issue passport, recebe uma data, duas datas. Então, vamos criar aqui def issue passport, recebe self, date, a primeira data é de issue e a segunda de expiração. Então, issue date, expiration date. Aqui. Certo? O que eu vou fazer? Por enquanto nada. Não quero fazer essa implementação agora. Então vou só colocar o meu PES aqui e já vou colocar um to-do aqui. To-do. Implementar o método de issue passport. Aqui. Certo? Então fizemos criamos nosso relacionamento. Aqui. Criamos nossos dois modelos. O que eu preciso fazer agora? Primeira coisa, aqui no nosso arquivo init, eu tenho que fazer o quê? Registrar esses meus dois modelos. Então, eu vou colocar assim, ó, from person import asterisco, para dizer que ele é do meu pacote, from.passport import asterisco também, certo? Feito isto, ainda, para nós colocarmos dentro da nossa aplicação do DjangoAdmin, eu preciso vir aqui e fazer o quê? Importar os meus novos modelos. Então, from meu app.models.person import person e from meu app.models.passport import passport. E vou fazer o registro deles aqui também. admin.site.register person, com letra maiúscula, porque é minha classe. E a mesma coisa, admin.site.register passport. Para o meu passaporte, certo? Está aqui. Temos três modelos, beleza. Nesse caso aqui agora, deixa eu só dar uma conferida aqui, tá? Classe meta, já registramos. Isto. Perfeito.
O que vai acontecer nesse momento agora? Primeira coisa, aqui no nosso Django Unchained, primeira pergunta que vocês devem se fazer. Foi criado um novo aplicativo? Não, não foi. Foi criado ou alterado modelos? Foi criado ou alterado modelos. Nós criamos 2 modelos. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Fazer as migrações e dar o nosso migrate. Então, ó, Python 3, manage.py, make migrations. Ó, criou os 2 modelos, fizemos o make migrations, agora a gente faz o migrate. Então, Python 3, manage.py, migrate. Tudo executado com sucesso. Se viermos verificar aqui no nas nossas tabelas, então, ó, já criou aqui ó, o modelo, ó, a tabela meu app passport e o meu app person, certo? Se agora, nesse momento, nós executarmos nossa aplicação, então Python 3, manage.py, run server. Nosso servidor está rodando, vamos acessá-lo aqui, Django admin. Ó, já está disponível aqui, ó, persons e passports, certo? Então, por exemplo, vou vir aqui em pessoas. Vou criar uma nova pessoa. O que eu preciso ter? Um nome completo. Então, vamos colocar aqui, Ricardo Luiz dos Santos. Birth date, hoje. CPF number, vou colocar um número qualquer aqui. Salvei, pronto, já tenho aqui uma pessoa. Pô, professor, mas ali ó, apareceu person object, não deveria aparecer o nome da pessoa? Poderia ser, no entanto, observe que nós não definimos o método da str. Poderia fazê-lo aqui, por exemplo, vamos criar aqui def, underline, underline, opa, apertei errado aqui. Def, underline, underline, str. No meu str eu quero retornar, então return o que? Self.name. Tá? Salvei aqui. Se eu der um reload aqui, ó. Ah, tá carregando aqui. Vamos dar um reload na página. Observem que já apareceu o nome ali. É simplesmente trocar o método str, tá? Então, criei uma pessoa. Agora eu quero criar um passaporte. Então, vamos criar um passaporte. Número do passaporte. Vou colocar um aleatório. Issue date. Vou colocar os 2 dias. Observem que aqui agora, se eu tentar salvar, ele vai dizer, ó, esse campo é obrigatório, tá? Porque todo passaporte criado precisa ter uma pessoa. E aqui ele já me aparece uma seleção de qual pessoa que eu quero selecionar. Então, por exemplo, aqui, ó, Ricardo Luiz dos Santos, salvar, pronto. Mesma coisa aconteceu com o passaporte. Nesse caso, agora vocês já sabem como alterar, vocês podem fazer essa alteração caso necessário, né? Bom, beleza. Esse é um relacionamento de 1 para 1, certo? Tem um outro exemplo aqui de um relacionamento de 1 para n, ou seja, um repórter pode ter vários, ou nenhum, ou vários artigos. Mas um artigo vai ter apenas um repórter. Como é que eu vou criar isso? Vamos lá no nosso código. Deixa eu parar ele aqui. Nosso servidor, então vamos criar aqui. Ó. Primeira coisa, vamos criar os nossos modelos. Então, novo arquivo, reporter.py. Quando eu crio o meu reporter, o que eu faço? Primeira coisa, from meu app. Meu app por quê? Porque é o nome daquele primeiro aplicativo que eu criei lá. Né? Meu app.models, base, import base model. Além disso, vou usar o models do Django, então from django.db import models, certo? A princípio, vamos utilizar apenas esses dois imports, tá? O que eu preciso criar? Então, preciso criar aqui, ó, class reporter vai receber o meu base model, certo? E aqui nos meus atributos, o repórter vai ter um nome, então vamos colocar aqui models.charfield. Qual que é o tamanho máximo do nome? Max length, vamos colocar 100. Vou ter o meu verbose name, vou colocar aqui
full name, por exemplo. E vou ter o meu help text, né? Então, help text, insert the full name of the reporter. Você, minha nariz chata, certo? O que mais que eu tinha lá? Deixa eu me ver aqui. Eu tenho um e-mail, certo? Um e-mail e um CPF. Então vamos colocar aqui e-mail. O e-mail vai ser um models.email field. Eu tenho um campo chamado de e-mail, tá? Não vou passar nesse caso aqui nenhum parâmetro, a não ser, vamos passar aqui o verbose name, tá? Então, vamos passar o nome completo, vamos colocar e-mail, com um hífen aqui. E vamos passar também o nosso help text. Help text. Insert the email. Professional email. Certo? E eu tenho o CPF. De novo, o CPF também vai ser um models.charfield. Charfield de 11. Opa, faltou um max length aqui. Max length de 11 dígitos. Verbose name vai ser CPF number e help text vai ser insert the CPF number, ou melhor, your CPF number, certo? Inserir esses dois. Um detalhe muito importante aqui, tá? Nesse caso aqui a gente não tem, só tem o método construtor com todos os atributos, que já é o default, né? E eu não tenho outros métodos para implementar. Quando eu tiver uma relação de 1 para n, isso é muito importante, sempre o lado que tiver o n vai ficar dono da relação, ou seja, é no article que eu vou criar o meu campo que vai relacionar com a classe reporter, tá? Então, nesse caso, minha classe reporter está pronta. O que eu preciso colocar aqui? Só o meu class meta. Tenho que colocar aqui que ela não é uma classe abstrata. Então, abstract recebe false. Certo? Vamos criar aqui o outro modelo agora, que é o article.py. No caso do nosso article, também vamos importar o nosso base model. Então, meu app.models.base import base model. Vamos importar o nosso django.db import models. E nós vamos também já fazer um import aqui do meu app.models.reporter import reporter. Certo? Tudo isso a gente vai utilizar. Vamos criar nossa classe aqui. Então, class article base model. Dentro da nossa classe article, quais são os campos? Eu preciso de um título, data de publicação. Então, title. Título, por óbvio, vai ser um char field, né? Então, char field. De título, vamos colocar aqui max length de 100. Pode até ser mais, né? Vamos colocar aqui 200 caracteres de título. Verbose name. Vamos colocar article title. E o help text. Help text. Vamos colocar aqui insert the article. The article title. É difícil escrever. Beleza, qual que era o outro que eu já até esqueci? É o pubdate. Então, pubdate, data de publicação, né? Models.
seria apenas a data, né? Mas para uma questão aqui, vamos colocar um datetime field para vocês verem a diferença que vai acontecer lá nos nossos no Django Admin, né? Dos nossos modelos, o que esse campo datetime vai inserir de diferente para a gente, né? Então aqui vamos colocar o nosso verbose name, publication date, data de publicação, help text. Vamos colocar aqui insert the publication date time, né? Beleza. Lembrando que eu falei para vocês acabar nos campos, acabar. Só que essa classe é ao lado do N, então é essa classe que tem que deter o relacionamento. Então eu vou colocar aqui, ó. Um detalhe importante. Quantos repórteres um artigo pode ter? Só um, né? Então eu vou colocar aqui, ó, repórter. Tá? Repórter vai receber o quê? Models.foreignkey. Tá? Então eu vou ter esse tipo de campo aqui, ó. E ele já, a minha ideia aqui já colocou, já detectou que eu teria esse repórter aqui, então vai ser esse repórter. E aqui a gente vai colocar o quê? On delete, on delete. O que eu quero que seja on delete? Models.cascade. De novo, o que esse cascade vai fazer? Se eu deletar os meus... cascade sem parênteses, tá? Se eu deletar um repórter, eu quero que todos os artigos dele sejam deletados. Vamos colocar aqui a nossa class meta. Então, class meta, o nosso abstract vai ser falso. Então, não é uma classe abstrata, a gente quer persistir alguma coisa. E vamos já configurar o nosso str aqui para demonstrar o quê? Para aparecer o título do artigo. Então, faltou return self.name aqui, certo? Olha só, criamos isso aqui. Quais são os passos agora? Criamos os nossos modelos, segundo a especificação. Primeira coisa, eu preciso registrar dentro do meu pacote, então eu preciso colocar aqui, ó, from.reporter, import asterisco, from.article, import asterisco. Um detalhe importante, ó, dentro de passport eu usava o modelo person, dentro de article eu uso o modelo reporter. Então é muito importante que sempre o modelo que solicita por segundos venha depois do primeiro, tá? Que isso pode acontecer de gerar um erro depois se nessa importação a ordem estiver errada. Eu também já quero colocar eles no meu Django admin, então eu já vou colocar aqui, ó, from meu app.models.reporter import reporter e from meu app.models.article import article, certo? Vamos registrá-los aqui também, admin.site.register reporter, e vamos fazer o registro aqui também do nosso artigo, .register article, aquela linhazinha esperta no final. Beleza. Feito isso, o que eu preciso fazer? Vou já executar o meu servidor. Não. O que eu preciso fazer? Criei ou alterei modelos ou apps. Preciso criar minhas migrações. Então, Python 3, manage.py, make migrations. Vai processar aqui. Criou os modelos, os dois, certinho. Fiz as minhas migrações. O que eu faço agora? Mando migrar, né? Então, Python 3, Python 4 ainda não, né? Python 3, manage.py, migrate. Migrações executadas com sucesso. Agora eu posso executar o meu servidor. Manage.py, run server. Meu servidor está rodando. Vamos verificar aqui no nosso banco de dados. Então, olha só. Vamos atualizar nossas tabelas. Observem aqui, ó, já foi criada uma tabela meu app article e o meu app reporter. Cadê? Aqui, ó, meu app reporter. Já está aqui, certo?
Então, as tabelas foram criadas. Se nós navegarmos aqui no nosso Django admin, ó, podem perceber que já está aqui, ó, articles e já está reporters. Vou criar um article. Adicionar artigo, título, olá. Olha só como ele mudou aqui o campo de publicação. Agora eu seleciono uma data e um horário. Só que olha só, não tem nenhum repórter cadastrado ainda. Posso salvar? Não posso. Venho aqui no maisinho, vou criar um repórter. O próprio Django admin já abre um pop-up aqui, ó, para eu adicionar um repórter. Então o repórter vai ser Ricardo Santos. E-mail profissional ricardo.santos@vacaria.ifrs.edu.br. CPF 234. Salvar. Criei o meu repórter. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Repórter object 1, certo? Por que isso está acontecendo? Porque aqui no nosso repórter nós não definimos o str, método str. Então já vamos criar aqui, ó, def _ str return self.name. Não faz muito sentido. Por que a gente está fazendo isso? Porque não faz muito sentido eu ter repórter 1, certo? Então, olha só, se eu mandar salvar aqui, opa, não tinha carregado ainda. Vou dar um reload aqui na página. Opa! Ah, é só porque ele deu um reload. Isso é normal acontecer. Então, olha só, tem ali o olá, e aqui no repórter agora já está aparecendo o nome dele, certo? Vamos dar um salvar. Não, foi. There's no attribute name. Objeto artigo não tem um atributo nome. Vamos ver aqui. Artigo. Ah, é title. E eu botei aqui name. Perfeito. Title, né? Não pode ser name. Ali em branco aqui no final. Observem. O Django, até foi interessante ele ter mostrado esse erro aqui agora, tá? O Django sempre mostra toda a pilha de erros, todo o traceback, né, do que aconteceu e as variáveis de ambiente. Mas é muito importante que vocês observem nesse aqui, ó, ele já fala qual foi a exceção, qual foi o erro que foi lançado, né? Attribute error. E ele diz, ó, o artigo, o objeto artigo não tem um atributo name. Por quê? Aqui na hora de programar, eu coloquei aqui return self.name e não existia o nome, era título, certo? Então agora já foi ajustado isso. Vamos tentar cadastrar aqui, salvar. Observe, já funcionou. E aqui ele já mostra, ó, o título do nosso artigo, certo? Beleza. Criamos este. Vamos aqui ver. Tem um outro relacionamento aqui, tá? Que é um N para N. Então, olha só, eu ainda posso dizer aqui, ó, o seguinte, que a minha classe, agora nesse momento a gente vai fazer uma pequena diferença, né, ou algo bem interessante. A gente vai alterar o modelo, a gente não vai criar um modelo, a gente vai usar o mesmo article, certo? Só que agora eu estou dizendo que ele também tem um relacionamento com uma revista, com uma magazine. Então, olha só, eu vou criar uma magazine, vou ter aqui que uma revista pode ter nenhum ou vários artigos e um artigo pode estar em uma ou várias revistas. Se é um relacionamento N para N, eu posso escolher em qual deles eu quero o meu relacionamento. Eu quero que tenha o atributo do relacionamento, tá? Então, esse relacionamento ele poderia tanto estar em um magazine quanto em artigo. Para um efeito aqui de alterar o modelo, a gente vai colocar no article, tá? Mas lembrando, se é um N para N, qualquer um dos dois pode ter. Sempre o lado do N é que tem que ter o relacionamento, tá? Nesse caso em específico, é um relacionamento many-to-many, tá? Quando eu tenho essas relações e cria uma classe intermediária aqui, certo? Que eu tenho outros campos que eu preciso armazenar desse relacionamento, eu tenho que fazer isso de uma forma diferente. Depois eu preparo um outro vídeo só com esse tipo de relação, tá? Nesse caso, é uma relação simples, onde um artigo vai ter várias revistas e várias revistas podem ter vários artigos, tá? Então é um N para N mais simples. Como é que eu faria isso? Como é que eu procederia? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui nos meus modelos, vou criar o meu arquivo de magazine. Então, magazine.py. Primeira coisa, from meu app.models.base.
import base model, certo? From django.db import models, certo? Poderia acessar esse models direto pelo base model, mas aqui só para uma questão de facilitar e padronizar, vamos colocar tudo por ali, tá? Então, o meu modelo de revista não vai importar nada, ele é um modelo único, né? Ou, digamos, é o que a gente chama às vezes de modelo folha, né? Porque ele está no final das relações. Então, eu vou criar aqui, ó, class magazine, recebe o meu base model, então base model. O que a gente tem na magazine? A gente tinha título ou é nome? Nome, né? Name e edition. Então, vamos colocar aqui, ó, name recebe models.sharefield. O nome da revista vai ser com um tamanho máximo, max length, de 100. Um verbose name de magazine name, por exemplo. Só para padronizar, não deixar maiúsculo aqui. E vai ter um help text. Insert the magazine name. Certo? Além disso, eu tenho uma edição. Edition. E eu vou colocar aqui que é um models.integer field. Integer field. Aqui, ó. Tá? Ou seja, é um campo inteiro. Quando é um campo inteiro, eu posso colocar tipo, o número máximo e tudo mais. Nesse caso, eu vou deixar bem simples. Só com o verbose name, né? Então, vamos colocar aqui magazine edition. Magazine edition number. E o nosso help text. Todos os campos têm help text e verbose name, tá? Então, aqui, insert the magazine edition number. Certo? Bom, criamos os dois campos. Tem mais algum? Ou eram esses dois? Nome e edição. Vamos colocar aqui nossa class meta. Nossa class meta. O abstract vai receber falso, né? Porque é uma classe que precisa ser persistida na nossa base de dados. Além disso, já vamos criar aqui também um str. Então, str return. Vou fazer um retorno um pouquinho mais elaborado aqui. Vamos colocar .format, o primeiro valor self.name e o segundo self.edition, certo? Isso daqui, perfeito. E agora eu vou pegar aqui meu modelinho de artigo, vou dizer aqui que ele também vai receber agora from meu app.models.magazine, vamos importar a nossa magazine, e eu vou dizer aqui, ó, quantas revistas um artigo pode estar? Ele pode estar em várias revistas, né? Então, por boas práticas, aqui a gente utiliza o nome de magazines, certo? O nome da revista, só que o nome do outro modelo, né? O magazine, só que no plural, para dizer que ele pode ter mais que uma, né? Então, models.many-to-many field. Many-to-many field. Aqui. Com qual modelo isso está acontecendo? Com o modelo magazine. Tá? Posso colocar aqui também o nosso verbose name. Vamos colocar aqui, ó, magazines. E o help text. Nesse caso, já precisam existir as magazines, então é select, né? Select select magazines. Perfeito. Colocamos aqui. Até aqui ficou faltando, ó. Vamos colocar aqui o verbose name. Tinha esquecido. Reporter. E também o help text. Mesma coisa, né? Select the reporter. Que aqui é só um, né? Que é o reporter. Beleza. Feito isso, vamos salvar. Salvamos esse. O que eu preciso fazer agora? Preciso cadastrá-los no meu init.
O meu article já estava aqui, então agora eu vou ter que cadastrar a minha magazine. Lembrando, o article utiliza o modelo magazine, então antes do article eu vou colocar aqui a minha magazine. Então, from magazine, import asterisco. Esse ponto aqui significa que é na mesma pasta, certo, pessoal? Vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, meu app.models. Nome do arquivo. Funcionaria da mesma forma, tá? Então, já importei aqui. Vamos fazer o registro aqui no nosso admin também da nossa magazine. Como ela está aqui no meio, né? Então, meu app.models.magazine, import magazine. E vamos registrá-la aqui, ó. admin.site.register magazine. Aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Só entrar aqui na nossa página do Django Admin, né? Opa, estava carregando. Tá aí. Cadê aqui, ó? Beleza, tá aqui minha magazine. Ou melhor, vamos alterar um artigo aqui. Vamos pegar esse artigo. Opa, deu um erro. Que erro que ele deu aqui? Programming error. Meu Deus, eu errei alguma coisa na minha programação. Tabela Django Unchained não existe. Olha só o que ele está dizendo. Nós fizemos uma coisa errada aqui, né? Programming error. Opa, o que eu errei na minha programação? Daí tu fica bem louco, tu vai lá no código, meu Deus, o que está errado aqui? Não tem nada errado. Só que, ele diz aqui, ó, a tabela não existe. O que aconteceu? Nós alteramos o modelo e nós criamos um modelo e a gente não fez a migração. Então, esse é o nosso erro. O que a gente precisa fazer? Sempre quando altera algo nos modelos ou nas nossas... criando um modelo ou criando um app ou alterando, a gente precisa fazer a migração. Então, Python 3, manage.py, make migrations. Vamos fazer nossas migrações. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Criado o modelo magazine, alterado o campo reporter, porque a gente alterou lá o verbose name e colocou um help text, e foi adicionado um campo magazines em artigos, certo? Beleza, feito isso, agora a gente vai executar a nossa migração. Então, Python 3, manage.py, migrate. Executada com sucesso, agora sim eu vou conseguir rodar o meu server sem nenhum erro. Tá? Então, por isso que é muito importante sempre vocês lembrarem que quando a gente faz algum tipo de alteração ou insere um novo modelo, a gente sempre tem que fazer o make migrations e o migrate, porque senão depois vocês vão acabar com algum tipo de erro e vão ficar perdidos. Meu Deus, o que está errado, certo? Então, olha só. Vamos acessar aqui a nossa página de admin. Está aqui o nosso article. Se eu abrir aqui o meu artigo, agora já não deu nenhum erro. Já tem aqui o nosso atributo magazines. Eu posso criar uma revista por aqui, então vamos criar uma magazine. Abriu aqui o meu nome de revista, então revista 1, por exemplo. E a primeira edição. Salvei, já aparece aqui, ó, revista 1, primeira edição. Vamos criar uma outra revista. Sei lá, não queria fazer propaganda para nenhuma revista. Vamos criar uma revista do IF Code aqui, ó. IF Code, o número da revista é o número 400. Edição número 400 do IF Code, olha só. E eu consigo selecionar uma ou várias revistas, pressionando Shift. Olha só. Salvei meu artigo, pronto, está aqui, ó. Da mesma forma, se eu vier aqui em Magazines, ó, tem todas as revistas aqui que já foram criadas. Certo, pessoal? Então, esses são os 3 principais tipos de relacionamento, tá? Lembrando, então, sempre quando tiver um relacionamento 1 para 1, aquele que for opcional, digamos assim, não carrega o relacionamento, né? Então, por exemplo, que nem ali a gente tinha que uma pessoa pode ou não ter um passaporte, então passaporte é obrigatório ter pessoa, mas pessoa não é obrigatório ter um passaporte, então quem leva o relacionamento é aquele que é obrigatório, no caso passaporte. Quando eu tiver 1 para N ou N para N, sempre quem leva os relacionamentos ou os atributos é o lado do N, tá? Bom, a princípio era isso, grande abraço a todos, até mais!